Acaba sendo meio contraditório, mas eu assumo essa contradição quando eu como carne. Meio tem que aceitar isso. Uma posição de tipo... Tem que assumir isso também, bancar o rolê. Por que você tem que aceitar? Ah, porque... Fala bicho, aqui é mais um bicho. Olha só, tô aqui na praia de Florianópolis pra fazer essa ação. Tá, eu tô em casa porque eu deixei pra fazer a introdução do vídeo depois de conversar com todo mundo e acabou a bateria da câmera. Então tô fazendo a introdução daqui de casa mesmo, já que eu não fiz introdução lá na praia. Tô aqui com o meu cafezinho. Café é vegano. Pra contar sobre essa ação, né, que eu levei cerveja pra praia e ofereci de graça pra galera pra conversar sobre veganismo. Foi bem da hora, foi bem massa. Inclusive o vídeo saiu no portal do Fábio Chaves. Vou deixar aqui no card pra quem quiser ver o react dele. Bem massa, fiquei lisonjeadíssimo. Vou aproveitar então para tocar alguns pontos que algumas pessoas comentaram. Primeiro de que eu comprei essa cerveja do vídeo porque eu tava indo comprar um guarda-sol que eu precisava. Eu moro aqui há 5 anos e nunca tinha comprado um guarda-sol. E aí apareceu uma promoção de que se você comprasse 5 fardos daquela cerveja, você ganhava um guarda-sol. E o preço dos fardos é o preço de um guarda-sol. Aí era comprar um guarda-sol e ganhar cerveja. E eu compro um monte de fardos geralmente porque minha família tem um hostel aqui em Florianópolis, para quem tiver interessado aí no hostel, ficar em Florianópolis, vou deixar o Instagram aqui na descrição. Daí eu já ia comprar cerveja, já ia comprar guarda-sol. Juntou tudo em um, comprei aquela lá mesmo. E aí que foi surgindo a ideia de fazer essa ação. Já queria fazer uma ação na praia e não sabia como, e aí que surgiu a ideia. Tem essa discussão, né, se é ou não é vegano, isso, aquilo e tal. Bom, na composição da cerveja, com a maioria, exceto as que tem mel, uma coisa ou outra, essa daí ela é considerada apta para veganos. Mas, né, se a gente for olhar ali atrás a indústria ali e tal, fornecedor, você vai ver que o pessoal vai lá e patrocina rodeio, esse tipo de coisa que vegano é totalmente contra. Mas, né, não dá para ser vegano perfeito nesse sistema imperfeito. A gente continua no nosso imposto contribuindo, né, com o subsídio da agropecuária e tudo mais, então não dá para ser 100% perfeito. Eu sou do tipo que, corta tudo que tem origem animal nos produtos. Que é isso, o veganismo é dentro do praticável. Um detalhe muito importante é que a gente quer que as pessoas considerem o movimento. Se a gente apresenta muitas objeções, a gente complica muito, fica difícil das pessoas irem lá e aderir, sabe? Então é muito importante a gente fazer isso de forma simples, e focar principalmente na questão da crueldade animal, que é a base do veganismo. Tocado nesse ponto aí sobre a cerveja, é isso. A próxima eu vou fazer com uma de empresa 100% vegana, todo aquele rolê, e aí vai ser mais massa ainda, beleza? Bom, aproveitando que eu tô fazendo esse vídeo aqui em casa, eu vou assistir mais um debate que eu ia lançar, que eu ia publicar, que não sei se é bem um react. Eu acho que eu vou fazer umas intromissões de vez em quando ao longo do debate para corrigir algumas pontas soltas, enfim, para falar um pouquinho em cima, porque esse vídeo foi um debate mais curto e vocês vão entender o porquê no final do vídeo. Fica até o final, brother. E antes de ir pro vídeo, já sabe, né? Aquela coisa toda todo mundo fala. Deixa o canal, ativa o comentário, se inscreve no like, aquela coisa de sempre. E é isso aí, roda a vinheta. Eu fui dar um rolê de skate antes de ir pra praia. Eu não vivo sem skate. Tá rolando. Já vi a cervejinha, já vi. Pode dar, mano. Eu não vou dar, que senão se eu beber com todo mundo que eu converso, mano, pode crer. fico mal. É verdade, eu não sou muito forte pra cerveja não, pra álcool em geral. Umas 2 latinhas de cerveja já me deixa legal, então foi bom não ter bebido muito. Mas vamos lá, qual que é o seu nome, irmão? Desculpa. É Matheus. Matheus? Olha o nome do meu irmão. Sou o Garuti, prazerzão. Deixa eu te perguntar, você é vegano? Não. Por que você não é vegano? Eu já fui vegetariano um tempo, mas eu não sou vegano porque na verdade eu não pensei em ser vegano. Isso é muito interessante. Muitas pessoas elas não são veganas por quê? Porque elas nunca pensaram em ser veganas. Aí você vai lá e explica o motivo e muita gente considera. E eventualmente vai lá e aderir, o quê? Fui 4 anos vegetariano. Olha só. Daí eu resolvi comer carne porque eu achei que eu tava precisando dar uma aterrada, na verdade. Dar uma aterrada, assim, que eu tava muito assim, avoadão. Sabe quando a pessoa avoadona, assim? Aí eu senti comer carne pra dar uma aterrada. Aí desde então eu voltei a comer carne.
assim, mas de uma forma, por ter tido essa vivência como vegetariano, mas de uma forma mais respeitosa, assim, não também, assim, todo dia tem que ter carne, essa sede, sabe? O carnívoro, essa é o carnívoro, essa coisa, aquela assim, coisa que besta. tem. Aham. Mas o que te motivou a ser vegetariano no começo? Ah, era uma pira mais brisa, assim, Uma pira mais brisa. energética, um negócio assim, das energia da carne, Pode e também crer. a questão da indústria, tipo, dessa questão mais política também. E aí eu parei por conta disso. Coincidência, eu comecei a ser vegetariano há 6 anos atrás por conta de política também. O que não é um argumento que você vê na maioria das pessoas. Geralmente é uma questão de saúde, ou às vezes é questão moral. Você vê essas questões, mas questão de política não é uma muito comum. É da hora encontrar alguém que te fala, mano, por política, o bagulho é mó lobby empresarial, filha da... Então, é muito doido isso. É real, a primeira vez que eu pensei em ser vegetariano, claro que foi uma soma de fatores, né? Meu irmão que me apresentou a primeira vez, meu irmão virou vegetariano há mais tempo que eu, ele que me trouxe o movimento, inclusive, que ele foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e aí ele viu um abate na frente dele, e ele desmaiou, e como ele diz, ele acordou vegetariano. Aí ele trouxe pra mim, eu achei a maior baboseira do mundo, caçoei dele horrores, e depois eu fui estudando um pouquinho mais, até que eu assisti o What the Health, o documentário da Netflix, é incrível, e aí como eu era muito revoltadinho assim com o sistema, tinha umas pegadas, sabe, eu era naquela época bastante, vamos dizer assim, ativista político, sabe, eu era muito mais minha pegada, e aí quando eu vi esse filme eu falei, porra, você é vegetariano. Mas aí, enfim, não conhecia o veganismo direito ainda na época. E aí eu virei assim de bate-pronto. Tipo, de um dia pro outro, eu resolvi cortar a carne assim. Eu tava indo pegar no restaurante universitário. E aí eu olhei a carne assim e falei, não vou pegar hoje. E nunca mais comi depois. Foi assim, tipo, aplauso. E parei. Mó doido, mas o que me motivou primeiramente foi política. Não foi nenhum outro motivo assim de questão animal, de questão de saúde, questão do meio ambiente, nada assim, foi a questão política. Eu falei, mano, foi olhar assim e falar, cara, eu tenho asco assim, esse lobby dessas coisas assim, pra mim é bem, sabe, descobrir que são justamente as empresas que causam doenças que vão lá e financiam as organizações que são responsáveis por tratar essas doenças. Isso é bem filho da puta aí, tá ligado? Tá ruim, Bota mano. fé, bota fé. Tu já parou pra pensar, porque assim, o veganismo, o principal ponto é a questão ética moral, né? Que é a questão dos animais, né? Como você se sente em relação aos animais? Você sente que você ama os animais? Sim, eu sinto que eu amo os animais e... Sim, sinto que eu amo os animais. Do seu jeito. É. Como que é o seu jeito? Ah, eu tenho um acolhimento assim interno por eles, tipo, Acho incrível como ele usou, acolhimento interno, assim, né? É um outro jeito de dizer, ingestão. Eu como eles, esse é meu acolhimento interno. mas eu tenho consciência disso assim, tipo, acaba sendo meio contraditório, mas eu assumo essa contradição quando eu como carne, meio tem que aceitar isso. Uma posição de tipo, tem que assumir isso também, bancar o rolê. Por que você tem que aceitar? Porque por uma opção individual eu não tô afim de, tipo, parar de comer carne nesse momento. E aí... Cara, eu adorei, assim, ó, você vê que eu dei mais uma apertada nele ali, né? Você vê que ele tava enxergando a contradição dele, inclusive ele falou isso. Eu adorei esse cara, porque ele é muito sincero. Isso que foi o mais maravilhoso é ele ter falado isso. Porque... eu não quero. Essa é a diferença. Tem muita gente que pega e fala assim, não, sabe, não é... é por isso, inventa um monte de motivo assim, não posso, não por isso, não pode. Não, eu não quero. Sim, eu não quero me abrir mão disso agora. Eu não quero. Por mais que eu sei que tem um monte de coisa zoada, eu não quero. Eu acho que isso é sincero, eu acho que isso é ser honesto, não é ser moral, né? Não é você ser alinhado com o que você acredita, porque como a gente pode ver aí, a gente vai ver mais na conversa, ele acredita realmente que comer carne não é uma boa. E eu tenho que bancar essa minha escolha. Você acha que é uma mera escolha pessoal a gente consumir carne e derivados? Não, eu imagino que a nossa alimentação ela tá totalmente influenciada por uma questão social também. Porque é isso, né? É passado sempre para nós esse tipo de alimentação, que não pode faltar carne, que tem que
se alimentar com isso, então eu acho que não é tipo, não dá pra naturalizar que a gente vive sem carne, que a gente tem que viver comendo carne, né? Porque eu acho que é uma condição dada socialmente até. É uma coisa enraizada que criou em todo mundo, um monte de gente sente que, assim, que só o fato de você tirar do seu prato a carne vai te fazer, né, ficar sem proteína ou sentir mal. Isso é que eu queria perguntar, cara, porque assim, tô no... Só um detalhe sobre um errinho que eu cometi aqui. Quando eu fiz essa pergunta, né, se é uma mera opção pessoal, né, onde eu queria levar a conversa no caso de, assim, essa é uma ação que envolve uma vítima. Então eu queria trazer isso, assim, né? Então ela deixa de ser uma mera escolha pessoal quando você tem uma vítima no processo, que você está abusando e cometendo crueldade. Então ela deixa de ser uma mera escolha pessoal e ela vira meio que uma escolha moral, vamos dizer assim, sabe? Só que aí ele acabou levando para o lado da influência, né, da sociedade e tudo isso, e eu acabei embarcando nessa. Eu tenho às vezes um pouco esse problema assim que eu vou numa estratégia, só que o que a pessoa fala me leva, às vezes acabo indo junto com a pessoa. Isso é um problema que eu tenho, mas é porque eu me conecto muito com o que a pessoa está falando, então eu tô totalmente presente, focado na pessoa que eu tô conversando. E isso às vezes me leva a ir assim na viagem junto com ela. Já tem alguns outros debates que nem ficou bom, que eu nem vou lançar, porque eu acabei adentrando, assim. Então, quando vocês veem esses cortes, assim, muitas vezes é porque eu adentro numa com a pessoa, sem necessidade, eu podia ter cortado muito antes, assim, levado por um outro lado. Mas, enfim, aprendizados. E uma coisa que nem eu tenho uma dificuldade muito grande de engordar. Se eu não comer bem, eu sumo, assim, eu emagreço. E aí eu sinto de comer carne também, porque ela me dá também essa questão de física, assim. Eu não emagreço tão rápido, quando eu como carne eu percebo até que eu engordo um pouco. E aí eu fico nessa questão, como que se eu fosse vegano eu faria isso? Onde eu vou encontrar a proteína? Onde eu vou encontrar essas alimentações? E também de uma forma que a carne a gente dá uma fritadinha e pronto, né? Aí já com o vegano às vezes é um prato mais elaborado, uma coisa assim que às vezes no dia a dia... Eu não, isso justamente, queria saber sobre isso, assim, que é uma coisa que eu me questiono e às vezes não tenho o contato com essas informações, né? Assim, você parar pra pensar de onde os animais tiram as proteínas deles? Interessante, né? A vaca, por exemplo, deve tirar do pasto que ela come. São soja, grãos, né, o pasto ali, é dali que ela tira a proteína dela, né? Então, no final das contas, também essa parte de engordar, né, eu também, como tu, assim, eu tenho dificuldade para engordar, né? Hoje eu já tô num passo que eu consigo bancar um acompanhamento de nutricionista. Mas porque hoje eu tô com um projeto de fazer, eu tô nessa de triatletismo, essas paradas, eu tô fazendo corrida de longa distância, blá, blá, blá. Como é uma coisa mais de alta performance, eu senti a necessidade de ter uma nutricionista para fazer o negócio correto. Mas todos esses anos eu tava zero acompanhamento nutricionista, fazendo normal, sabe? Isso é real. Desde que eu cortei a carne, há 5, 6 anos atrás, nunca fiz nenhum acompanhamento, super saudável, mas que eu não fazia que nem eu falei do triatletismo aí, que eu gaguejei todo pra falar, eu andava de skate, né, ainda ando de skate, jogava bola, tênis, eu sempre fui muito do esporte. Então eu sempre fiz exercício de alta intensidade, né, e nunca precisei nada, nunca tomei suplemento, nada dessas paradas e super bem de saúde, tranquilo. Que é só agora que eu resolvi participar de maratona, essas coisas, que eu decidi fazer um acompanhamento de Nutri, que agora eu tenho plano de saúde e tal, daí eu falei, dá pra bancar. E aí eu fico mais seguro, né, pra não dar nenhum déficit de nada e tal. E nisso de ir ao nutricionista que eu descobri que a minha B12 estava baixa, mas já tô suplementando e tá tudo em ordem, tudo tranquilo. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente. E essa parte de engordar é mais a ver com calorias do que com proteínas. E no reino vegetal você encontra muitas coisas. Caloria, né? Porque no final quando você consome qualquer produto de origem animal, seja de carne ou derivados, você está usando um animal como filtro das suas proteínas. Você está filtrando as proteínas a partir dele. Você não precisa, assim, você pode cortar esse meio caminho e pegar direto das plantas. Então a gente já come a proteína, se a gente for comer carne, a gente já come a proteína sintetizada. Exatamente. Aí no caso, se fosse vegano, a gente mesmo produz as proteínas. Exatamente. Eu ter ficado meio avoado por ser vegetariano, por falta de B12? Pode ser, você chegou a fazer um exame? Não.
Então é importante. Isso é uma coisa, por isso que muita gente assim que acaba sendo vegana e depois vai lá e fala, deixei de ser vegana e tal, acaba fazendo um contra-ativismo, é porque elas não fizeram um planejamento para fazer aquilo e depois elas culpam a alimentação, a dieta, como se fosse culpa da dieta. E, na verdade, é culpa delas, elas não fizeram um planejamento, elas não fizeram certinho do jeito que tem que fazer, sabe? Se organizar, né? Isso. O negócio é sério mesmo, né? Até porque cada um tem o seu próprio organismo e algumas pessoas vão precisar de um pouco mais de caloria, de proteína, e enfim, como eu disse, tem os objetivos diferentes que as pessoas querem. Algumas pessoas querem ficar fit, outras pessoas querem engordar, outras pessoas querem emagrecer. É ver o que você precisa e adequar a sua alimentação de acordo com o que você precisa. Sim. Faz sentido? Faz muito sentido, velho. Mas agora, perguntar outra coisa, que eu gosto muito de falar sobre essa parte da moral dos animais, né? Como você definiria, entre o pronome definido de algo ou alguém, como você definiria uma cenoura, uma cebola, um vegetal em geral? Algo ou alguém? Algo. E um animal? Alguém. Então você percebe que às vezes o vegano, que o pessoal fala, o vegano é chato, né? Quer ficar ditando o que a pessoa deve ou não deve comer, né? O que a pessoa tem que comer, na verdade a gente está ditando quem você não deve comer. Porque a gente vê o animal como um indivíduo, né? Já ouviu falar o termo especismo? Sim, já. Mas eu sei desenrolar sobre isso, assim, se perguntar. Não sabe o significado de especismo? Talvez não verbalmente, mas internamente um pouquinho eu sei. Nas suas palavras, como você definiria especismo? É quando uma espécie se coloca superior às demais. Bem isso. É uma discriminação usando como base a espécie, né? Assim como machismo e racismo, você usa a discriminação, né? O machismo uma questão de identidade de gênero, ou o racismo uma questão de cor, tá ligado? É a mesma coisa do especismo, saca? Então a gente não deve, não tem um atributo nesses animais que fala assim, não, eles têm menos validez moral de vida, sabe, que a nossa. Aí foi um erro meu que, em vez de eu afirmar isso, eu devia ter perguntado. Isso é bem importante, assim. Nessas debates, tem que se basear em perguntas e não tanto em afirmação. Nesse momento eu dei uma escorregada e acabei afirmando. Eu devia ter perguntado para ele, tem algum atributo nas outras espécies de animais que dá validez moral pra gente ir lá e subjugar elas e enclausurar e matar e tudo mais a nosso bel prazer? Essa é uma pergunta bem potente e que algumas pessoas vão citar um atributo ou outro e que é facilmente rebatível, sabe? Porque não tem. A gente não tem, a nossa vida não vale mais que a deles por algum motivo, sabe? Não tem nenhum atributo nosso que fala, não, a gente merece mais a vida do que eles, sabe? E é muito justo a gente ir lá e explorar, escravizar e abater esses animais por um prazer, porque no final das contas, assim, claro, não é só prazer. Envolve cultura, envolve hábito, envolve conveniência. No final das contas, é um dos maiores motivos. A conveniência é um dos maiores motivos do que a grande massa ainda não se tornou vegana, vegetariana ou não explorou esse outro lado, por conta da conveniência. Esses são os 4 maiores motivos mesmo do porquê as pessoas ainda comem carne e derivados. Conveniência, que ao meu ver, é o maior de todos. Tem até uma pesquisa do Ibope Inteligência, que fez uma pesquisa com a população em geral, e mais da metade dos entrevistados, 55%, declarou que consumiria mais produtos veganos se estivessem melhor indicados na embalagem ou se tivesse o mesmo preço que os produtos que estão acostumados a consumir. Nas capitais, essa porcentagem sobe para 65%. Ou seja, a conveniência é um dos grandes motivos do porquê as pessoas não consomem produtos veganos. Porque eles não estão amplamente ofertados por conta da demanda ainda que está baixa. Os produtos são alguns um pouco mais caros, mas isso dos industrializados. Se a gente for falar dos produtos de feira e tal, é mais barato, sim, ser vegano. Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre é mais barato ser vegano? E a resposta é sim, mas enfim, depois a gente conta isso. E aí conveniência acaba sendo um dos maiores motivos do porquê as pessoas não se tornam veganas. Agora, tem também os outros, né, que fazem um peso, que é o hábito, a cultura e o prazer. E eu citei aí nesse momento os 4 motivos. E no caso dele ali, o que eu percebi é muito por conta de hábito e conveniência. Ele não mostrou, assim, por ele já ter sido vegetariano por 4 anos e tal, ele demonstrou que prazer não é uma coisa que move tanto ele. Como ele disse ali, de preparação, né? Você vê que a conveniência para ele é muito mais fácil, assim, de, sabe, só pegar a carne ali, fritar aquela coisa. E, não é muito verdade isso daí. Uma curiosidade sobre mim, eu detesto cozinhar, eu não gosto de cozinhar, eu não sou muito de fazer coisas elaboradas na cozinha, e eu cozinho de forma muito prática. Eu fico pouquíssimo tempo na cozinha, e antes quando eu cozinhava produto de carne, derivados, eu ficava bem mais,
Hoje é muito mais simples fazer as coisas e isso é um mito de que é mais difícil cozinhar pratos veganos, simplesmente não é verdade. É muito prático, vários pratos veganos deliciosos. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso porque eu não cozinho muito bem, essa é a verdade. Assim, algumas pessoas gostam da minha comida. Eu, pra ser sincero, eu não faço nada muito demais. Isso é verdade. Água é vegano. Acho que exige um certo esforço nosso consciente da gente ir lá e desfazer certas injustiças, sabe? Da gente alinhar o que a gente acredita com a nossa ação, sabe? Porque eu vejo muita gente desalinhada com o que ela acredita do que ela faz. Muitas pessoas falam que amam os animais, muitas pessoas falam que prezam pelo meio ambiente, que prezam pela própria saúde, mas na ação não está fazendo isso. Elas já adquiriram a informação de que essas coisas elas não são benéficas para elas nem para o todo e continuam fazendo. Eu acho importante, que nem eu sou uma pessoa que come carne, mas que apoia o veganismo. Não sei, nesse sentido. Cara, mas eu vou te falar, é até engraçado isso, mas é verdade, velho. Eu vou concordar contigo, vou te dar esse ponto. Porque assim, o meu trabalho geralmente é trazer as pessoas para que elas considerem o veganismo. Eu acho que eu não vou ter o poder de todo debate fazer alguém aderir ao veganismo. O meu trabalho é fazer as pessoas considerarem o veganismo. Porque a partir do momento que você considera, você não se torna aquela pessoa que quando alguém vai conversar contigo sobre isso, vira, sabe, tipo, não, isso é errado, isso é contraproducente, isso daí é um regresso para a evolução humana, alguma coisa desse, sabe, ilógico, assim. Então só o fato de você considerar o veganismo, você já começa a perpetuar essa ideia E aí você não se torna uma pessoa que vai ser contra quando no mercado, nos lugares, começar a perpetuar mais isso. Você não vai ser tipo, isso é um ultraje, vamos ir contra isso. Você vai falar, não, faz sentido, eu vou aderir. E isso é muito interessante porque realmente é o jeito da coisa se massificar, vamos dizer assim. A gente precisa fazer com que as pessoas que apresentam resistência considerem o movimento. E o muito interessante disso também é, por exemplo, pessoas que comem carne, que não são veganas nem vegetarianas, e elas acabam falando bem do veganismo. Isso é, de certa maneira, benéfico, mas que acaba tendo aí um teor de hipocrisia, uma falta de legitimidade para falar sobre o assunto. Querendo ou não, isso acaba perpetuando uma coisa boa com as pessoas que elas debatem. Tem exemplo de alguns amigos, assim, a maioria dos meus amigos eu já debati sobre veganismo, óbvio, e é muito legal ver eles me contarem depois que, enfim, estavam num Uber ou conversando com alguém ali na rua, e a pessoa tá falando mal de veganismo e ela vai lá e defende a causa, sabe? Depois de ter conversado, e elas falaram, depois de conversar contigo, que eu aprendi vários argumentos, várias coisas, as pessoas não deram o passo ainda de aderir ao veganismo, mas elas já têm na consciência delas que o veganismo é uma coisa benéfica, que a gente devia todo mundo, como sociedade, aderir a esse movimento. Então é legal porque quando elas encontram com alguém que é contra, que apresenta resistência, como ali eu falei no vídeo, elas acabam fazendo um trabalho da hora que é educar essa pessoa. Por isso que é bem legal, assim, por isso que eu dei o ponto ali pra ele. A partir do momento que você é simpatizante, você tá pelo menos, né, conseguindo perpetuar essa ideia, mas falta legitimidade. Ninguém vai, né, se você quer convencer as pessoas, não tem como você, né, tipo, fumar é errado pra saúde, você tá ali fumando, sabe, ninguém, tipo... Então, é importante você ser vegano para usar como exemplo, né, não tem influência mais forte do que o exemplo. E a forma que você trouxe também foi de uma forma bem consciente, também reconhecendo, caso se você não seguir uma dieta com um suplemento, uma dieta organizada, você pode ter um déficit em alguma coisa, então você trouxe isso de uma forma verdadeira. E nesse sentido, talvez eu não aderir ao veganismo. Eu tenho que confessar que a conjugação do verbo aderir é meio chato, às vezes, em algum contexto. Por não também estar disposto a estar me organizando com essa rotina, assim, suplementar, alimentícia, mas compreendendo, tipo, a necessidade e a importância disso, e também quem fazer isso de uma forma consciente, como também quem comer carne. Muito legal isso, você vê, ele foi elaborando ali na hora e ele se deu conta de que é importante e tal, só que ele se apegou numa coisa que ele estava procurando algum lugar para se apegar para sustentar o porquê ele não quer. E aí você vê que ele se apegou na coisa do suplemento, sendo que eu falei que não necessariamente você precisa suplementar. Agora voltando ao assunto da B12, né? Ali eu cortei porque a gente foi meio longe nesse assunto, assim, aí ficou perguntando o que a B12 fazia, quais eram os sintomas de deficiência. Vixe, fomos para um monte de papo sobre isso.
E no final das contas eu falei que você não necessariamente precisa suplementar no começo, que já tem produtos que são enriquecidos com B12, mas já foi comprovado que não só a dieta vegana, como também dietas onívoras, essas dietas apresentam o mesmo risco de deficiência de B12. Do jeito que a carne hoje é produzida, ela já é suplementada na ração dos animais. Então os animais estão sendo suplementados com B12, ou seja, todo mundo está suplementando B12, saca? Então, em vez de você usar um animal para suplementar uma vitamina, você pode diretamente comprar da farmácia ou usar esses outros produtos que são enriquecidos com B12 também, que é um jeito mais ético aí de se fazer, mais saudável também. E, enfim, você vê que ele se apegou a esse detalhe para basear o porquê ele não quer, sabe? Mas no final, como eu disse ali, precisa de um esforço consciente ali, né? Para você fazer o que é certo. E como ele disse ali, ele mesmo, né? Ele reconhece que esse seria o ideal. Você acha que no futuro talvez você vai ter que tomar um monte de remédio para se curar das doenças que a carne derivada vai te dar? Aí eu não sei, porque eu não sei se vai desenvolver essas doenças no futuro. Só chegar lá. É engraçado isso, né? Eu não sei, né? Por exemplo, tipo, você tá fumando ali cigarro, você não acha que você pode ter? Não sei, vamos pagar pra ver. Olha, a Organização Mundial da Saúde já testou que a carne processada e a carne vermelha, elas são cancerígenos, né? Aliás, eu te pergunto isso, tu acha que devia ter no rótulo impresso isso, que esses alimentos são passíveis de dar câncer pro ser humano? Eu acho que deveria. Eu acho até que uma vez eu vi uma reportagem assim, que você comer carne 3 vezes por semana, quando você morrer, vai ter tipo pelo menos 7 a 10 quilos de carne que você não conseguiu cagar no seu estômago. Então 7 a 10 quilos de carne é de carne podre que vai ficar lá. Então isso mais só 3 vezes por semana. Tem gente que come todo dia, ainda manda aquele churrascão que ingere o que você comeria por 2 meses. Pô, mó papo de vegano isso aí, parece que ele decorou os dados aí pra falar um negócio, papinho de vegano. Eu não sei, eu não conheço isso tudo, nunca vi essa matéria, mas boto fé. É porque é isso, né? A gente tem o colesterol, né? Que é de origem animal, tem a gordura trans, gordura saturada, tudo isso é de origem animal. E essas coisas, elas são responsáveis pelas principais doenças, são principais causas de morte hoje em dia, né? Que é as doenças cardiovasculares, diferentes tipos de câncer. Gota. Quem come muita carne tem gota também, gota, aquela Olha coisa. só, aprendi aqui também. Eu aprendi de fato, eu olhei ali, por causa do ácido úrico, e é verdade, dá gota. Então, eu sei que parece ameaçador, diabetes, doenças cardiovasculares, negócio de ataque cardíaco, câncer e tal, mas gota, cuidado com a gota. Da gota. Bota fé. É isso, deixa o sangue ácido, muita carne acidifica o sangue, células cancerígenas elas se desenvolvem em ambiente ácido, e aí se você tem um sangue muito ácido por muito tempo, quando o sangue está ácido, as células que são, nossas células que elas são da nossa imunidade, elas não conseguem se procriar nesse ambiente ácido, e aí as células cancerígenas elas não precisam de muito oxigênio, e ambiente ácido é um lugar com pouco oxigênio. Total. E aí também rola isso. Então a pira é consciência. Aí ele faz toda a construção. A pira é consciência. É saber que isso acontece e continuar fazendo. Essa é o. Então você acha que não vale a pena às vezes fazer uma alimentação mais da hora, mais consciente, mais sustentável, mais moralmente correta, se no final das contas você não vai adquirir certas doenças como essas, como gota? Com certeza. Com certeza, e também tem que ter aí um trabalho interno, uma aceitação com a saúde e uma aceitação também com a possibilidade da doença. Eu acho que é uma coisa de bancar. É uma coisa de pagar pra ver, tá ligado? Vamos pagar pra ver, vamos ver. A gente já sabe que tem uma grande potencial... Não, a gente já sabe que é um grande potencial de dar merda. Vamos ver, né? Ai, velho. Às vezes as pessoas elas estão comendo vão comer carne, acham que é isso e tal, mas não sabem o que estão fazendo. Ou às vezes tem consciência, mas não quer assumir. É um dos problemas não assumir. Eu vou dar esse ponto pra ele, eu concordo. Um dos problemas é assumir, mas é aquela coisa, né? Intenção e ação. Né? A sua intenção não conta pro mundo tanto quanto sua ação. Isso é um belo ponto. Na minha intenção, eu sou vegano. Se na sua ação você não for. Na intenção dele, na crença dele, o que ele fala, olha os dados que ele citou ali, as histórias que ele contou, tá ligado?
O cara, ele já tem a consciência. Falta essa consciência mesmo, internalizar de fato e ele alinhar o que ele acredita com o que ele faz. Esse é o problema, não assumir. Eu falo assim, que as pessoas que têm acesso à informação deviam ainda mais aderir a esse movimento para que as pessoas de camadas inferiores consigam acessar. E tá aqui o motivo do porquê esse debate foi mais curto. Esse debate, na verdade, não foi curto. Ele teve em torno de, sei lá, uma meia hora, eu acho. E alguém me ligou. E como eu tava gravando no meu celular, ele cortou o áudio. E aí, esse foi eu conversando ele. E ele virou vegano depois disso. O pessoal que tava ouvindo ali do lado também a conversa, que eu tô trocando ideia agora, também virou vegano, logo em seguida desse debate. E, enfim, não tem um áudio pra comprovar, mas eles viraram vegano. Vamos ver. Então é isso, galera. Eu fiz esse vídeo aí um pouquinho mais descontraído. Queria trazer esses pontos aí no meio do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu confesso que eu acho que não foi o meu melhor debate que eu tive. Ainda tô aprimorando, tô aprendendo, tô, no começo disso. É muito diferente quando a gente tá ali na situação, ainda mais sendo filmado e tal. Eu já faço esse debate há anos com as pessoas no trabalho, na rua, os amigos e tal. Eu faço esse debate direto e eu geralmente mando muito bem. Mas quando chega ali com pessoas que eu nunca vi na vida, gravando e toda aquela tensão, acaba dando uma, sabe? Te deixa um pouquinho numa pressão que acaba te quebrando. Tipo eu agora gravando esse vídeo aqui em casa. Mas é isso, eu tô praticando, treinando, melhorando, aprimorando, aquela coisa. Então deixa um comentário seu aí se você acha que mandei bem, mandei mal, o que faltou, o que você falaria em tal situação, para me ajudar mesmo, dar mais embasamento e eu aprimorar cada vez mais meus debates e ser mais efetivo nas conversas. É muito importante ter essa conversa com as pessoas para elas evocarem o que elas já pensam, elaborar e falar aquilo alto. Aquilo evoca uma reflexão muito forte na pessoa, que é basicamente uma semente sendo plantada. Eu realmente acho que o Matheus ele vai eventualmente aderir ao veganismo. Realmente acredito nisso. E eu gostei demais, cara. Eu achei ele muito sincero. Eu achei isso massa nele, que ele foi honesto, foi sincero nas ideias. Enfim, gente, só de aceitar conversar com um estranho na praia ali, ser gravado e tudo mais, de aceitar isso já é bem massa. Então é isso, pessoal. Me deixa aí nos comentários o que vocês gostaram ou desgostaram. E deixa também se vocês gostaram desse formato de vídeo que eu vou comentando em cima. É a primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu me diverti aí no processo, mas às vezes o vídeo pode ficar maçante, não sei. A maioria dos vídeos eu acho que eu ainda vou deixar rolar sem eu ficar aqui palestrando. E eu vou tentar fazer mais uns vídeos assim, trocando ideia com vocês, falando sobre alguns assuntos. Deixa aí sugestão de assuntos que vocês querem ver aqui. Inclusive esse assunto da cerveja que eu comentei no início do vídeo é um assunto que dá para explorar num vídeo só, para conversar sobre isso. Eu abordei superficialmente, acho que depois a gente entra nesse debate. Enfim, tantos outros assuntos que tem muitas minúcias dentro do veganismo. Então é isso, família. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau.